Olá pessoal, e hoje eu estou aqui na minha amada Bahia, uma terra que eu amo. Estou na Servinho com o sommelier e sócio desta linda loja. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado. O sócio fundador da Servinho. Eu tenho formação de análise de sistema e trabalhei muitos anos com telecomunicações, trabalhei uns 23 anos de telecomunicações, aquele clima estressante que é telecomunicações. E aí, certa idade, a gente chega a uma certa idade, Estava faltando vinho na sua vida. A gente quer relaxar um pouco na nossa vida, né? E aí, mesmo ainda trabalhando em telecomunicações, eu já gostava de vinho. E o vinho entrou na minha vida quando eu era mais novo. A gente tomava aquele sangue de bois. Sabe aqueles 5 litros que a gente pegava e colocava assim e bebia? Pronto, eu enchia a cara, às vezes eu tomava muito aquele sangue de bois. O vinho foi agregando na minha vida algumas coisas. Daí, quando eu cheguei mais velho, eu falei, poxa, eu gosto muito de vinho. Eu quero me aprofundar mais sobre vinho. Conheci um amigo, que ele era sommelier, e aí a gente começou a tomar uns vinhos na minha casa, tomava na casa dele. E eu falei assim, poxa, eu quero me aprofundar mais. E aí tomei um curso de vinho. Aí tomei o primeiro módulo, tomei o módulo na Somm School, que é um parceiro nosso aqui também, que a gente vai botar uma escola de vinho aqui dentro, de formação profissional. E aí tomei o módulo e comecei a entender sobre vinho. Daí eu comecei, dentro do trabalho de telecomunicações, já com telecomunicações, eu comecei a trabalhar com representação de vinho. Aí eu representava vendendo para os restaurantes, os hotéis, não para pessoas físicas, mas porque os vinhos que eu sempre gosto de trabalhar, eu faço uma curadoria grande nela, não são vinhos que eu chamo de vinhos comerciais, ou que as pessoas ou também chamam de vinhos rotulados, que as pessoas bebem mais rótulo do que o próprio produto. E daí a ideia é sempre pegar os vinhos diferentes. Na verdade eu estava nadando contra a maré. A maré estava levando todo mundo a consumir vinho, os vinhos comerciais, e eu vinha ao contrário, pegando vinhos selecionados para botar para o público selecionado. Mas, Rogério, aqui tem uma regra, tá? A gente tem que contar as histórias. Vamos na regra. Eu estou contando a história, mas não sei a sua regra. Mas a gente tem que contar as histórias regadas a vinho. Você já serviu um vinho aqui que a gente ainda nem começou a degustar, né? Já começou contando história. E eu queria que você apresentasse, né? Fizesse aqui as honras e apresentasse esse vinho aí pra gente. Eu escolhi um vinho nacional, não porque somos brasileiros, mas porque assim, o Brasil ele passou a produzir vinhos bons. Tá? Sim. O Brasil, o público brasileiro começou a entender isso, começou a entender o que é vinho agora, isso é natural, e começaram a produzir vinhos bons. Das vinícolas brasileiras que eu conheço, eu não conheço todas, também são várias ainda. Das que eu selecionei, hoje eu selecionei o Chiamento. Por que o Chiamento? Porque ele é um vinho diferente um pouco. Por que eu chamo diferente? Chiamento, porque ele é feito numa ânfora de cimento. Eu falei, poxa, cimento? Geralmente é um barril de barrica de carvalho, carvalho francês, americano. Não, mas esse vinho, eles fizeram uma ânfora de cimento com os minerais corretos para ele, não um cimento qualquer. E que esse vinho, ele, a cada vez que ele deixa um tempo lá, o próprio vinho vai tirando os minerais da ânfora. E aí, com o tempo, essa ânfora vai ser jogado fora. O interessante desse vinho é que ele tem micro-oxigenação dentro, porque ele consegue abafar mais. A barrica de carvalho, ela tem os microfilamentos que há uma penetração de ar entre a madeira. Já a ânfora não, ela protege um pouco mais, então ele tem menos contato com o oxigênio, então ele se torna um vinho mais fresco, um vinho mais saboroso. Nossa, então já quero experimentar aqui. E ele é encorpado. Isso. Bem gostoso. Nossa, que recepção! Muito obrigada. E ele combina bastante com carne assada. Né? E uma coisa que eu gostei bastante, né? Eu da área do marketing já percebi aqui você falando do vinho, o rótulo dele traz bem essa história que você contou, né? Parece um cimento. E tem uma ânfora aqui. Isso, exatamente. No meio, informando que ele é realmente feito com uma ânfora de cimento. Que as pessoas chamam de ânfora. Muito legal.
Rogério, e me conta, né? Você estava contando aí da tua história e como você entrou no mundo dos vinhos, na representação, desses vinhos mais selecionados. Né? A gente botou uma vírgula na conversa e vamos voltar. Vamos voltar. Aí sim, eu parei na parte que eu tomei o curso e passei a representar vinhos. Então a minha vida era telecomunicações e vendas. Aí peguei uma equipe para que essas pessoas começassem a procurar os hotéis, procurar os restaurantes, mas não são todos os hotéis e também não são todos os restaurantes. São hotéis e restaurantes que gostassem de rótulos diferentes também. Que tivesse essa visão mais selecionada. Isso, não são todos aqui em Salvador, é uma dificuldade muito grande que a gente tem aqui na Bahia, porque... E você é baiano? Eu sou baiano. Você é baiano? Que maravilha! Então assim, aí eu comecei a trabalhar com isso. E foi bem um período que logo depois veio... Isso foi em que ano? Foi antes da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia. 1 ano e meio antes da pandemia. Então assim, eu estava já num período crescente, uma fase crescente. Daí veio a pandemia. Porque a pandemia, infelizmente, 70% do faturamento caiu. Daí poxa, eu preciso fazer algo diferente. Daí eu criei o meu e-commerce. Eu falei assim, as pessoas precisam entender e ver os vinhos que eu vendo. Os vinhos que eu fiz a curadoria, eu preciso fazer com que o público conheça. Diferente aqui em Salvador. Esses vinhos, a grande maioria dos vinhos que eu representava, quem conhecia muito mais era o pessoal de São Paulo, o pessoal de Brasília, porque a importadora era de Brasília. E me falas uma coisa, esses vinhos, né, selecionados, eles tinham tanto internacionais como brasileiros? Sim, era a grande maioria, 99% praticamente, ele era importados. Importados. Ou só tinha um nacional, que era o espumante, que era feita pela própria importadora, porque o dono da importadora ele é enólogo, e aí ele acabou criando um próprio vinho aqui, juntou com 2, 3 vinícolas e começou a fazer o espumante nacional dele. Daí foi que a pandemia veio, foi que foi assim, poxa, eu preciso criar o e-commerce, e depois do e-commerce, quando eu passar a pandemia, eu já namorava esse lugar aqui, eu passava na frente. E que lindo esse lugar, eu amei. Esse lugar foi criado, na verdade. Esse lugar Me fala desse lugar, então. Não existia nada, se eu lhe mostrar os vídeos, você fala assim, peraí, gente, isso aí era o quê? Isso aqui era uma casa comum, que aí tinha paredes, várias paredes aqui. Aí foi criado toda a estrutura de aço para que sustente a estrutura de cima. E daí foi pensado em criar uma adega para que as pessoas possam, que gostam de vinho, curtir o vinho, curtir uma boa música e curtir uma boa gastronomia. Então aqui tanto você vende como você recebe as pessoas, vocês têm pratos. Temos pratos, aí eu recebo as pessoas que podem não conhecer de vinho, pessoas que podem conhecer de vinho. Pessoas que procuram para mim os vinhos comerciais ou para mim os corriqueiros. Eu tento mostrar para ele rótulos novos. A pessoa também a gente não consegue agradar todo mundo. Todos, nem Jesus Cristo conseguiu, eu vou conseguir. Olha, logo eu. Entendeu? Eu adoro quando fala de Jesus Cristo quando está tomando vinho, porque foi o primeiro milagre. Pois é, o primeiro milagre qual foi? Transformado o vinho. E foi o melhor vinho da festa. É verdade. E o seu e-commerce ainda continua no ar? E você entrega para todo o Brasil? Entrega para todo o Brasil. Que bacana. Muito legal. Servino mesmo, Servino.com.br. Com 2 N's. Porque tem Servino com um N que não é. É de lá da China. Nossa, não, esse não, gente. E me fala uma coisa, né? Você falou até que esse vinho harmoniza bem com a carne. Eu vou experimentar, né? Já que você colocou aqui pra gente. Experimente aqui, eu acho esse vinho fantástico. Tem que tomar um gole, não tem jeito. Estamos aqui para isso. Após. Como diz o nordestino, após. Né? Nós nordestinos. Nossa, harmoniza muito bem. E agora eu vou explorar o seu lado, né, sommelier. Me conte tudo isso. Você acha que existe uma harmonização perfeita de vinho? Assim, alguma coisa que... Como fazer uma harmonização? Olha, é uma coisa muito difícil. Para mim, que não sou chefe de cozinha. Tá? O chefe de cozinha é mais fácil para ele harmonizar do que um próprio sommelier. Porque o sommelier ele entende de vinho e um pouco do que o vinho, da onde esse vinho ele pode harmonizar com comida. Se é uma comida salgada, se não é uma comida, se é carne, se é massa.
Mas um chefe de cozinha consegue harmonizar muito mais do que um próprio sommelier. Há uma certa dificuldade para a gente, porque existem muitos rótulos. Sim. Muitos. Só na Itália tem mais de 1000 tipos de uvas. E pode ser tanto varietal ou blend. Imagine como... Existem enólogos e enólogos, que pode ser um enólogo que pode ser certo tipo de vinho que deve ser fantástico, para mim não é. Tem muita questão do gosto, né? Do Pois paladar de cada um. Às vezes me perguntam, qual é o melhor vinho que você acha? É o que você... A minha resposta que eu digo é o vinho que lhe agrada. É o vinho que lhe agrada. Eu também eu concordo plenamente com não a sua resposta. Não é o melhor vinho, não existe um melhor vinho. Pode ser um vinho bom, feito um juiz, uma bancada de juízes, e os juízes vão fazer a seleção daqueles rótulos que estão ali. Pronto, ali você pode escolher o melhor vinho daquela seleção. A você dizer qual é o melhor vinho do mundo, é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil você dizer isso, né? Até porque tem essa questão que a gente acabou de falar do gosto pessoal de cada um. Né? É igual digital, cada um tem a sua. É verdade. Eu gosto muito de explorar ali o Rio Grande do Sul, e principalmente depois que eu mudei para Curitiba, né, que ali tem uma região riquíssima dessa parte de vinhos, vinícolas maravilhosas. Sim. E eu lembro que uma vez eu descobri, assim, por acaso, uma vinícola bem pequena, que se chama Fontanari, e ele só tem vinhos lá de autoria, né? Aquele vinho que, se a safra der ali uma garrafa, eles só vão fazer uma garrafa. E eles são premiadíssimos em esses campeonatos às cegas, em Bruxelas, em vários lugares. Aí eu fico pensando, e se esses vinhos não fossem para lá, né? Ficasse aqui, será que as pessoas apreciariam tanto, né? Pode ser que sim. Teve alguma história agora. Mas são maravilhosos, tá? Eu gosto de contar algumas histórias. Mas isso é para isso que a gente está aqui, tem por favor. Tem uma história e tem alguns mitos. Existe realmente aquele mito que foi o brasileiro que inventou, do reserva e o reservado. Tem vários memes, né, na internet. Vários memes, reserva e reservado. Teve um concurso agora que pegaram vinhos bons, que são vinhos às cegas. Quando você vai fazer concurso, você deve saber também, que eles tiram os rótulos dos vinhos, só servem um vinho e escondem a garrafa. Pegaram um vinho brasileiro, reservado, e colocaram no meio da seleção. Quem ganhou o concurso? O reservado. O reservado. Não é que seja reservado, eu tenho ainda também um pouco, porque alguns reservados eu já conheço, eu já faço aquela pré-seleção e já dou aquela, como diz, aquela limada. E aí tem alguns reservados que para mim deixam de ser reservados e pode ser um reserva, ou então um vinho de entrada. Por que isso? Porque não é porque o vinho está engarrafado que aquele vinho não pode melhorar. Claro. Porque existem os microfilamentos, a microoxigenação, que aquele vinho pode melhorar um pouco, tirar toda aquela acidez, tirar todo aquele tanino devagarzinho, com o tempo, ele melhora. Beleza, esse vinho pode ter acontecido isso. E aí ele deixou de ser aquele reservado, que foi criado pelo Brasil, comercialmente, o marketing, para que fosse vendido. E aí ele ficou um vinho bom. Então não tem porquê o reservado realmente ser um vinho ruim. Né? Sim. Você falou, né, da questão de quando você começou e logo depois veio a pandemia. E aí você criou o e-commerce. Mas na pandemia o povo nunca bebeu tanto vinho nessa vida, né? Pois é. Aí uma vez me perguntaram, poxa, Rogério, você acha o que sobre o Brasil em questão de vinho? Eu acho que a pandemia, não só de vinho, a pandemia veio para mudar muita coisa. Sim. Não só vinho, como tecnologia, como outras coisas. A pandemia deu um salto em 10 anos na vida das pessoas, em termos de tecnologia. Sim. E em outras coisas, porque como tem a pandemia, junto com a globalização, as pessoas dentro de casa... Mais tempo, né? Tem mais tempo. As pessoas precisavam sair e não conseguiam, não podiam. As pessoas queriam comer e não podiam. Teve gente que nunca gostou de cozinhar, nunca fez comida, fez um curso online de gastronomia, passou a cozinhar dentro de casa e aí passou a comer dentro de casa e tomar vinho. É isso então, mesmo. O vinho começou nessa brincadeira, a pandemia veio ajudar a questão do crescimento. Aí eu falo uma coisa e já vou entrando na outra história. O Brasil, ele saiu de um litro por pessoa, quando a gente fala 1 litro por pessoa, não é que seja todo mundo. Sim, tá? sim.
contando a população toda do Brasil, a quantidade de litros que foram vendidos para o Brasil, ele saiu de 1 para 2,3. É muita coisa. É muita coisa. Mas não vamos dizer que é só esses vinhos, não. A gente conta com o pérgola, conta qualquer outro vinho. Claro. Outro vinho que não são tão elaborados. São vinhos mais comercial, mais até baixo. Porque, até vou te pedir para você dar uma dica aqui. Mas que eu ia falar até para as pessoas que estão iniciando, né? Também elas não vão iniciar já tomando um vinho. Não. Né, um processo. Quem for começar, para mim, quem for começar dessa maneira... Eu já ia pedir a dica. Quem for começar dessa maneira, ela pode até não gostar disso. Pode ser para mim, tipo assim, quando uma criança passa por algum trauma, por alguma coisa, ela toma ojeriza sobre aquilo e não vai mais na vida. Se ela começar errado, a pessoa começar a tomar vinho também, pode nunca mais querer tomar um vinho. Eu tenho uma história de minha mãe. A minha mãe, ela tinha mania, ela gosta, quem gostou de tomar um vinho, mas ela gostava de um vinho mais doce, bem doce e não elaborado. Para ela tem que ser mais doce possível. Um suco de uva. É isso aí. Eu não quis dizer para não falar um pouco comercialmente da coisa. Minha mãe, eu vou ensinar a senhora a tomar vinho. E na realidade eu queria que ela saísse, como é uma senhora já, com 80 anos, ela tomava muito remédio para dormir. Eu conversei com o médico dela, falei assim, ô doutor, eu queria tirar esse remédio. Porque eu sei que esse remédio pode causar algum problema lá na frente, um Alzheimer, alguma coisa lá na frente. Aí ele falou assim, poxa, o que vai ser? Doutor, e se ela começar a tomar vinho? Ele, poxa, a melhor coisa que tem. Eu falei, então tá bom, obrigado pela notícia, eu vou para casa, fazer meu dever de casa. Aí eu cheguei, eu comecei com meus irmãos, que somos, na verdade, somos 7. Nossa, quase ganhou de mim, eu sou 9. Quase, tudo bem, então vamos lá pro segundo casamento e somos 10, então. Então. Ganhou. E daí o que acontece? Aí eu comecei com todos, nada do primeiro casamento, falei assim, gente, vamos ensinar minha mãe a tomar vinho. Mas aquela conversa de irmão, sempre aquelas coisinhas. Vou te ensinar a tomar vinho, tá bom. Aí conversei com ela um vinho branco. Eu não conversei com vinho verde porque ele já tem um pouco mais frisante, tem uma acidez maior. Aí eu comecei com... Mas, tudo bem, que aí eu falei, poxa, Margélia, você escolheu um vinho com menor acidez, melhor. Tudo bem, eu escolhi um vinho melhor para ela. Aí comecei pelo um chardonnay mesmo, mais elaborado, e dei para ela tomar. Levei a taça para casa, a garrafa, e falei, minha mãe, a senhora vai tomar uma taça por noite, mas não é a taça cheia não, minha mãe, não é 2 dedos assim não, são 2 dedos assim, tá? Ela, tá bom, meu filho, tá bom. Aí minha mãe começou a tomar, dei a garrafa para ela, minha irmã mora com ela também, eu falei, irmã, fica de olho, para ela não se empolgar e sair tomando. Beleza. Não adiantou nada. Não é difícil, né? Não adiantou nada, dito e feito. 2 dias depois ela me liga, meu filho, ainda tem vinho aí? Eu falei assim, minha mãe, lógico que tem. O que foi, minha mãe? Não, porque acabou o vinho. Como que acabou o vinho, minha mãe? Não era 2 dedinhos, Mas minha mãe, ela sempre disse, ela tomar só 2 dedos. Mas estava tão gostoso que eu comecei a tomar em 2 dias ela acabou a garrafa. Aí eu falei, meu Deus, o que é que eu faço? Aí tá bom, não levei a garrafa. Vou ligar para o médico. Não liguei a garrafa no outro dia, conversei com o médico, ele fez assim, não, tente espaçar mais e separar para ela não ver. Aí ela começou a tomar, consegui controlar, graças a Deus. E daí ela passou do vinho branco para o vinho rosé e hoje ela toma um vinho tinto. Olha isso. E vinho tinto seco. E isso com 80? Com 80 anos. Cara, eu sempre digo que o vinho... Vamos lá, eu sempre costumo brincar com os amigos. A Rainha Elizabeth, ela tomava uma garrafa por dia. Mas a garrafa era de manhã, meio-dia, à noite. Mas o médico tirou o vinho dela e aconteceu o quê? É por isso que não tem médico que tira o meu vinho. Infelizmente ela acabou indo, né? É verdade. Não, mas muito boa a história da sua mãe. E olha como o vinho é assim, né? Eu até brinco que eu digo, a minha taça medicinal eu tomo todos os dias, né? Vamos por isso, vamos tomar mais um pouquinho de um gole. Vamos sim. Olha, eu bebo mesmo, hein? Sim, mas me conte mais. Você que vai me contar. Não pode ter taça vazia aqui. Não pode, né? Jamais. Nessa coisa, né, que você até falou aí da sua mãe, de como iniciante, que vinho você indica? Seria um branco mesmo, como começou a sua mãe? Sim, se a pessoa gostar de branco, sim. Aí você poderia começar por um branco, por um merlot. Se a pessoa, por exemplo, a pessoa gosta muito de vinho doce.
Se for o branco, eu posso recomendar o torrontés. Ah, o torrontés, muito bom. Porque inclusive, eu adoro a Susana Balbo, né? A Susana Balbo, ela faz uns vinhos fantásticos, né? Então o torrontés ele é mais doce, um pouco mais floral, aquele aroma de maracujá do mato. Sim. Né? Tem alguns que tem um maracujá do mato mais alto, outros mais baixo, mas um torrontés é uma uva branca que não tem tanta acidez, porque se a pessoa tiver com problema estomacal, de acidez, o torrontés não é tanto assim. O chardonnay tem uma acidez alta, né? O torrontés é uma acidez menor, então não afeta o estômago, não afeta nada sobre ele. Ele começa a sentir o docezinho que ele é acostumado a tomar, e aí começa a sentir a questão de vinho, que o torrontés é uma uva para vinho seco. Então você vai começando a acostumar o paladar, é igual eu quando eu tomava café sem açúcar. Eu não tomo café com açúcar. Eu também então, não. Aí você vai devagarzinho, vai para o torrontés. Aí depois do torrontés você vai mesclando um pouquinho. Você pode até pegar um Malbec rosé. Sim. Poxa, Malbec não é uva tinta? Mas pode ser. Você pode mas tem uns Malbecs rosés maravilhosos. Você sabe que a uva tinta você pode fazer vinho branco, né? Sim. Então, aí depende do que você possa fazer. Daí você pode ir para o torrontés, do torrontés vai para o rosé. Você pode, do rosé, você pode, para melhorar, não pegar os corriqueiros do Malbec, pode pegar um Nero d'Avola. Um Nero d'Avola rosé, fantástico. Daí você vai para tinto, aí você vai para um Merlot, que já é uma uva mais, um Merlot ou um Pinot Noir. Um Pinot Noir. Que aí mais você consegue começar a acostumar o paladar da pessoa, um pouco de acidez e um pouco de tanino. Aí quando essa pessoa começar a tomar esse tipo de vinho e for tomar o outro anterior que ele tomava, ele já vai achar ruim. Sim, isso é verdade. É um choque de informação na mente da pessoa, que ele vai assim, poxa, eu não quero mais esse vinho não. Ixi, que vinho ruim. E o vinho tem realmente essa coisa que você vai evoluindo, né? Você vai evoluindo ali o teu paladar e chega uma hora que... eu digo assim, eu subindo na régua. A régua sobe. A régua sobe, para você descer essa régua... a régua sobe e você que lute, né? Não, você que lute. A questão é essa, a régua sobe, você que lute. É verdade. É igual que eu falo pra minha filha, eu tô lhe acostumando mal. Eu tenho uma filha de 17 anos, que agora que eu comecei a ensinar ela um dos vinhos, quer ver meu pai de hoje que ela queria beber, né? Eu não. Você não vai beber. Aí com 17 anos ela fez 17, vai fazer 18 agora, perto de 18, pois não, agora você vai experimentar um espumante. Uma taça do meu lado. Nada de fora aqui comigo. Aí falei para ela assim, minha filha, o ruim meu é que eu vou lhe acostumar mal. Que você vai começar numa régua lá em cima. Vai ser difícil depois. Vai ser difícil, né? Vai ser difícil depois. E você acha que para quem está começando também, né, nessa coisa de degustar, de experimentar vinhos, já seria um vinho sozinho ou harmonizado com alguma coisa? Bom, aí você me apertou sem me abraçar um pouco. A pessoa ela pode começar a tomar um vinho sem harmonizar, mas depende do vinho, porque existem vinhos que eu chamo de que vinhos puxa a comida, ou é um vinho que você pode tomar com aperitivo. Sim. Existem vinhos que pedem comida e vinhos que você não pede comida, que você toma normal. Sim. Esse vinho pede uma comida. Sim. Ele pede uma carne. Pede. Então, tem outros vinhos que você pode tomar numa beira da piscina. O vinho tinto, né, geralmente, ele... Mas você pode ter vinho tinto que você pode tomar na beira da piscina, que não pede comida. Você pode simplesmente um petiscozinho, um amendoim, besteira, só para tirar um pouquinho do vinho, para inverter, toma uma água com gás para limpar as papilas e come. Aí você me perguntou, qual vinho você faria isso? Vamos lá. Aí eu vou ter que subir muita régua. Vou botar uma régua lá em cima. Uma uva diferente. Vou pensar aqui uma uva boa lá em cima. Pense, bote aí pra gente. A uva o nome dele, do Marco. O do 24 caracteres, que é Sussumaniello. Sussumaniello não, o Sussumaniello é a uva que eu mais adoro. Eu tenho uma uva que pra mim é... Você tem uma sua uva preferida? Tenho, o Sussumaniello. Uma uva italiana, é uma uva rara.
que nem todo mundo produz ela, muito difícil Eu produzir. confesso que eu não conheço. Não conhece? Eu não, você vai não. tomar. Vamos. Você vai tomar, eu tenho o Sussumaniello Rosé aqui, o meu Sussumaniello tinto. Inclusive, o Sussumaniello, muita gente não faz ele rosé, ele é uva tinta, e que é rara, primeiro, ela é rara, uva tinta. Eu já ouvi falar, mas eu nunca E para fazer, experimentei. nem todo mundo produz rosé porque você perde alguma coisa no mosto. Então, para fazer uma tinta, o cara tem que realmente falar assim, não, eu quero fazer um Sussumaniello tinto. Então, para mim é uma uva que eu mais gosto. Que é, a uva que eu tô falando é essa aqui, ó, a Aglianico. O Aglianico é uma uva italiana também, uma uva diferente. Sim. Que, para mim, é uma uva que eu posso tomar em qualquer lugar. É verdade, eu também gosto bastante. Aglianico. Daí, foi o que eu lhe pergunto. Você me perguntou, né? Sim, é ao contrário. Para mim, um vinho que eu posso tomar como aperitivo, um Aglianico. Perfeito. E como que é o consumo do público baiano? Né? Tem muito vinho, mais vinho tinto, mais rosé, mais espumante? Por ser um clima quente aqui. Assim, ó, aqui é um pouco, dentro daqui da casa, é um pouco difícil eu lhe dizer isso, porque eu costumo deixar aqui a uma temperatura fria. Sim. Às vezes as pessoas pedem, poxa, está frio demais, vamos reduzir, eu desligo um ar-condicionado. Para que as pessoas comecem a entender o que é. Não é porque, sou no Nordeste, estou em Salvador, quente. Que eu não vou tomar um bom vinho tinto. Que eu não vou tomar né? um bom vinho tinto. Sim. Eu costumo deixar uma temperatura sempre gostosa para a pessoa sentar e tomar e bater papo, que é o que a gente está fazendo hoje. Sim. Aqui, bater papo, jogar conversa para frente, conversas boas, sim, conversas interessantes. Aqui o público baiano, vamos lá, tem pessoas que realmente consomem vinho branco, mas não tanto. Eles pedem mais tinto, realmente. Mais tinto. Eu acredito. Mais tinto. Eu sou nordestina, né? Morei a grande parte da minha vida no Nordeste, morei inclusive aqui em Salvador. E assim, eu consumia muito vinho tinto aqui. Eu consumo vinho tinto na praia. Eu acredito. Eu ainda não fiz isso, mas eu faço uma pergunta agora a você. Vamos lá. Tudo é um pouco difícil para você porque você é uma consumidora de vinho. Qualquer pessoa, até todo mundo que está aqui gravando. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e cada um vai levantar a mão, depois eu vou dizer, tá vendo? Se você estivesse na praia, tá? Calor, o que é que o praia calor pede? Uma boa cerveja, né? Geladinha e tal. Você já vai pensando. Geladinha e tal. Mas se você tivesse uma opção de você tomar um bom espumante gelado. Eu nem pensaria duas vezes. Um bom vinho verde gelado, ou um bom vinho branco gelado, ou até um rosé bem geladinho, gostoso. Eu não pensaria duas vezes, até porque a minha bebida preferida... Levanta a mão aí, quem escolheria qual? Ninguém escolhe, esse povo não gosta de esse vinho, povo meu Deus do céu, Você tem que fazer uma imersão com eles aqui dentro. Eu vou fazer uma imersão, vou fazer um só deles aqui embora, meu filho, vem aprender. É isso mesmo. Eu tenho uma funcionária em casa e tem a funcionária de minha esposa, da clínica dela, que vai dizer, mas você é chique. Você só toma vinho. Eu falei assim, meu gente, chique? Por que toma vinho? Porque, na verdade, eu entendo o pensamento deles pelo seguinte, porque o vinho, realmente, o vinho realmente era caro. Ainda é um pouco caro. E ainda tem, né? Ainda tem. Porque existem todos os níveis de vinho para todas as sociedades. Então, assim, a outra sociedade, que é uma sociedade, infelizmente, a grande maioria, está começando a ter acesso maior agora aos vinhos em função das importações que melhoraram, os vinhos brasileiros começaram a produzir vinhos melhores. Então, eles começaram a ter acesso. Então, tira aquela ideia de, quem toma vinho é vinho chique. A pessoa é chique que toma vinho. Mas pela aquela pose que muita gente faz, que pega a rolha, que cheira, que morde, que faz tanta coisa, pelo amor de Deus, não precisa nada disso. Um dia eu vou fazer um podcast só de rolha para ninguém entender que não tem nada a ver uma coisa dessa. Concordo, pelo amor de Deus. Mas assim, eu acho que o acesso ao vinho hoje melhorou muito. Sim. Muito, muito em função das importações. Os vinhos, aí vou responder a sua pergunta, com alguma próxima pergunta que poderia vir fazer, sim, que é sobre os vinhos nacionais. O Brasil passou a produzir vinhos bons. Realmente, o Brasil. Sim. O Brasil não produzia vinhos bons. Não. Mas, poxa, Rogério, você está esculhambando no Brasil? Não. Não, de forma alguma. É porque o Brasil, que a gente é chamado de novo mundo, né,
Eles começaram a entender agora sobre vinho, e aí começaram a entender que aqui também é possível produzir vinho. E a gente tem um terroir rico, né? Pois é, na verdade o agro do Brasil é fantástico. Maravilhoso. Tanto que a gente tem aí os espumantes, né? Isso, Petrolina, né? Petrolina, tem vários. Premiadíssimos. E você sabe que assim, a videira ele começa a produzir uva boa, que é o insumo, né? Que é o produto para fazer o vinho. Ele começa a produzir uva boa depois dos 5 anos de vida dela. Aí ela começa a pensar em produzir uvas boas para que faça o mosto. Então, dos 5 anos aos 10 anos, ainda tem mais 5 anos aí para que esses enólogos comecem a ver a uva que ele produziu, para começar a pensar sobre ela e trabalhar, fazer os blends ou fazer outras coisas, melhorias. Então, isso tudo vai para frente. Então, o Brasil já começou lá atrás, agora que está na era de vinhos bons. Sim, é porque é realmente um processo, né, de conhecimento. Isso aí. A gente não pode competir com os caras que estão há milhares e milhares de anos, né? Atrás, né? Que a gente o velho mundo. A gente não sabe nem contar quanto tempo que esses Para você ter uma ideia, o Brasil. O Brasil que criou a ideia do reserva e gran reserva. Se você olhar, você conhece mais do que eu. Só que não, né? O velho mundo, se você olhar, não existe nenhum rótulo do velho mundo como reserva e gran reserva. Não tem. Reserva e gran reserva do novo mundo. Brasil, Chile, Argentina. O velho mundo não, é somente o nome do rótulo ou então a própria uva. A própria uva. Aí depois que ele vem lá dizendo na ficha técnica se ele tem 12 meses de barrica, se ele passou por alguma coisa mais elaborada para você ter mais complexidade na coisa, que aí que você vai começar a entender. Verdade. Mas o velho mundo, esqueça. Não tem como. Não tem como. Para ele não existe reserva reservada, é produzir vinho bom. É produzir vinho bom. E os caras realmente produzem muito. São fantásticos, são fantásticos. Eu lembro, eu estava morando aqui em Salvador na época e eu fui para uma viagem na Alemanha e eu lembro que eu comprei uma feirinha mesmo, assim, sabe, de rua, um Riesling. Sim. E eu comprei lá, sei lá, acho que deve ter sido 4 euros. Eu cheguei aqui, nossa, tomei aqui, eu disse, nossa, que vinho bom, vou ver se tem aqui no Brasil. 800 reais. E lá é baratíssimo. Quase que a gente, cara, isso vai trago, né, para vender, porque que absurdo. O interessante lá é que o suco, aqui pra gente é suco, e pra eles é o vinho. É verdade. Vinho. Vai almoçar com uma água, taça de vinho. de vinho. O suco deles é o vinho. É o vinho e é muito bom. Suco bom. Suco bom. Oh, meu Deus do céu. Se eu pudesse. E me fala uma coisa, Rogério. E você tem alguns novos planos aqui para a loja, expansão, do negócio mesmo? Fala um pouco do negócio pra gente, já que você inspirou tanto. Eu posso lhe dizer em partes. Certo, claro. Porque eu não posso também dizer... dá todo o seu ouro, né? Aqui, a loja é uma primeira etapa, uma primeira fase. Existe um plano, e se Deus quiser a gente consegue concretizar, de crescer um pouco mais a loja com algumas ideias diferentes que não tem em Salvador. Isso é muito bacana. Não posso dizer agora as ideias. Sim, tudo bem. Depois eu venho aqui fazer outro podcast. Venha fazer outro podcast que você vai entender. Você vai assim, poxa, isso mesmo é. Mas depois, em off, depois a gente conversa aqui. Tranquilo, eu já quero saber. Não, mas perfeito. Olha, adorei essa nossa conversa, muito bacana. Muito obrigado pela recepção. Obrigado. Eu adoro. Obrigado pelo convite, participar do seu Imagina, programa. Eu que agradeço de verdade. E vamos concluir aqui, né, com um brinde. Eu quero aquele outro vinho lá que você falou essa Lógico. É isso, muito obrigada. Obrigado.